Efésios capítulo 1, versículo 3 em diante. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em caridade, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. Mais uma vez, Pai, eu rogo que a tua bênção repouse sobre nós, a mim que vou falar, ao povo que vai ouvir, que o Espírito Santo seja glorificado em cada feito nosso, em cada coisa que falamos, que ouvimos, que o Espírito do Senhor seja engrandecido. Tome toda a honra, toda a glória, Pai, porque ao homem pertence a vergonha, mas a Deus pertence a glória, o louvor e a honra. Aceita-nos no teu altar como um anjo do Senhor para falar nesse instante sua palavra. Domina-nos pelo sentido do Espírito Santo. É a minha oração para a tua glória. Amém, Senhor. Amém. Assentado. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Bom, você sabe que você não é daqui, você já veio de longe. A gente teve um início aqui e tem um fim aqui, que é o físico, mas nós não somos daqui. Nós viemos de Deus e vamos voltar para Deus. Irmão Brana, na perguntas e respostas sobre Gênesis, parágrafo 26 em diante, quero que vocês prestem atenção que vamos destacar hoje sobre os 7 espíritos, que são 7 naturezas que tinha Maria Madalena, que o irmão Brana disse que eram os espíritos que estavam nela. 7 espíritos formando 7 naturezas, sempre nas pessoas. Agora, ele fez o primeiro homem à sua imagem. E nós estamos regressando a esta imagem. A nossa primeira imagem criada. Quando Deus me criou, estava falando o William Branham, eu já existia antes da fundação do mundo. Agora você vai ter que entender, quando Deus me criou, do material, eu já existia antes da fundação do mundo, porque eu tinha sido criado espírito primeiro. Então, quando o homem foi feito do material, do pó, da vida animal, ele já existia antes em Deus, antes da fundação do mundo. Ele fez meu ser, meu espírito. Eu não estava consciente de nada, onde eu sei, mas eu estava lá. Oh, eu não creio que vocês estão captando isto. Mas agora, espera um minuto. Jesus disse aos discípulos que ele os conhecia antes da fundação do mundo. E Paulo disse aqui que ele nos elegeu nele antes que o mundo começasse.
Agora, havia alguma parte de mim, ele diz, de Orman Neville e o resto de todos vocês aqui, estávamos em Cristo Jesus antes que o mundo começasse. Aqui está a minha opinião disto. Eu penso que as pessoas que possuem este espírito hoje, ou o espírito, uma parte destes seres angelicais, espíritos os quais saíram de Deus, que nunca caíram no princípio e resistiram à mentira do diabo no céu. As pessoas têm que tomar conhecimento destas coisas. O irmão Brana esclarecendo que essa existência antes da fundação do mundo, vocês têm que ver que já éramos espírito naquele tempo, que não fizemos parte na divisão que Lúcifer fez. Ele tomou uns anjos e aqueles anjos tomaram parte na divisão nos céus. Nós não. Os nossos espíritos hoje declaram que nós não tomamos parte com aqueles espíritos que ficaram ao lado de Lúcifer, mas nós nos colocamos do lado de Miguel, lá no céu. Você já começa a ver sua vitória desde lá, seu companheiro desde lá. Lúcifer não serviu para ser seu companheiro quando ele desviou dos oráculos divinos e começou a querer receber honra e glória para si próprio. Você não deixou aquela estrela da manhã, você permaneceu ao lado da estrela da manhã. Aleluia. Isto é bom, isso dá um tônico de vida, de força, de ânimo, que a gente não é daqui e não é de hoje que vivemos lutando, porque são exatamente espíritos antes de ser uma pessoa, antes de tornar-se um material da vida animal, éramos espíritos, porque fomos criados à imagem de Deus e nos colocamos ao lado daquele que nos criou, e até hoje estamos do lado do nosso Pai Celestial. Quando você vem orar, quando você vem à igreja, quando você recebe a palavra do dia, você está se colocando ao lado daquele Miguel que venceu a Lúcifer no céu e que está vencendo a Lúcifer na terra. Lúcifer, ele está fervendo de raiva, porque ele perdeu no céu, porque Miguel e seus anjos o derrotou lá no céu, e veio para a terra. Deus diz: eu vou para lá também. Você pode descer que eu desço também. Deus é o Criador. Então Deus veio e fez o homem. O homem feito à imagem de Deus é o homem espírito. Este não caiu, porque não pode cair. Ele é feito à imagem de Deus, ele não caiu. Este é o homem espírito. O homem feito à imagem animal, é esse homem que nós somos. O homem feito à imagem animal. Eu queria até pular alguma coisa aqui, que parece que as pessoas tropeçam, mas o profeta, eu acabo não aguentando. O profeta chegou ao ponto de dizer: se você notar, as suas mãos parecem, você tem mãos igual a de macaco. E aí as pessoas tropeçam. Diz: você tem pés como de urso. Aí o povo tropeça. É a vida animal. O homem feito à imagem de Deus é aquele homem espírito que nunca caiu e nunca vai cair. Deus está redimindo
Olha para você ver, Deus está redimindo, porque o homem que caiu é o homem animal, ele tem que ser redimido. Ele tem que ser redimido, porque Deus quer permanecer com a sua imagem dentro de um corpo. Então ele está redimindo esse corpo, redimindo, você vê que ele já redimiu a sua natureza, a sua alma. E ele vai chegar ao ponto de redimir o corpo, porque Deus vive num corpo. Ele quer viver num corpo, tanto da igreja como ele mesmo fez um corpo para ele viver. Sacrifícios e ofertas não quiseste, mas corpo me preparaste. Ele veio e viveu num corpo. E hoje ele está em corpos. Deus está vivendo em nós. E o diabo também está procurando corpos para viver. É pesado, mas ontem à noite também foi pesado, né? É pesado. Mas quando você corta seu cabelo, você está dando corpo para o diabo viver. Quando você usa essa roupa sensual, provocante, você está dando lugar para o diabo viver nesse corpo. E nós precisamos ser aqueles espíritos daquele tempo que venceu a Lúcifer e disse: eu não faço coleguismo com você, eu não faço companheirismo com Lúcifer. E aí teve uma terça parte dos anjos fizeram. E aquela terça parte, quando fez aquele coleguismo com Lúcifer, saiu da presença de Deus. Mas nós permanecemos. Todos aqueles que separam da palavra fazem um corpo com alguma igreja. Mas se você se une à palavra, você tem que ver que você faz um corpo com Deus, porque Deus é a palavra. Quando a palavra é pregada e essa palavra mexe com você, e você não tem jeito de sair fora desta palavra, você diz: esta palavra é minha e eu sou dela. Eu não mudo de igreja, porque não tem jeito. Entendeu? Eu estou na igreja única, universal, do eterno Criador. Você faz parte desta igreja chamada corpo místico do Senhor Jesus Cristo. Você não tem jeito de mudar de igreja. Você apenas se aperfeiçoa no corpo. Cada dia se aperfeiçoa mais nesse corpo. Amém? Bom, deixa eu ler mais alguma coisa aqui, porque isso daqui faz muito bem. Aí o profeta diz assim: o Espírito, uma parte destes seres angelicais, espíritos os quais saíram de Deus, que nunca caíram no princípio e resistiram à mentira do diabo no céu. Até no céu o diabo mentiu. Agora você pensa bem na terra, até lá mesmo. E 2/3 da terra estão em pecado. E mais que isto, 2/3 destes anjos foram expulsos. E estes espíritos demoníacos entraram nas pessoas e habitaram em seus corpos. Agora você tem que ver uma coisa: estes espíritos entraram nas pessoas, habitaram em seus corpos. As pessoas já estão no mundo, mas elas dão lugar para aqueles espíritos caídos habitar nelas. Elas dão lugar. E esses espíritos estão à procura de corpo. Até corpo de porco ele aceita. Você não precisa nem limpar, não precisa nem largar de comer lavagem. Demônio aceita, diz: eu entro assim mesmo. Deus não. Deus diz: olha, eu tenho 3 processos para eu entrar em você. Eu te justifico, te declaro limpo, justo. Eu te santifico com o meu sangue. E eu te batizo com o meu próprio Espírito, que é exatamente a minha entrada em você. Você é o templo do Espírito Santo. Agora, esses espíritos desobedientes, mentirosos, que caíram, eles estão habitando em corpos, diz o profeta, em corpos. Vê o que eu quero dizer? Eles são demônios que uma vez, reticência, que uma vez existiram e entraram nas pessoas e lhes deram uma natureza. São espíritos que entram na pessoa
e dá uma natureza para aquela pessoa. Você pode ver que você nasce, você já tem a natureza do mundo. A natureza do mundo, ela já é pecaminosa. Se você dá lugar para esses espíritos mundanos entrar, mas vai acabar com essa natureza mesmo. Ela vai ficar forte, poderosa dentro de você, e ela vai ser uma carne poderosa que você não a vence, porque Satanás, ele vai reforçar a natureza humana através desses espíritos, que nós vamos mostrar aqui quais as naturezas que ele deixa dentro da pessoa, que uma vez existiram e entraram nas pessoas e lhes deram uma natureza. Jesus expulsou 7 deles de Maria Madalena. 7 espíritos de Maria Madalena. Agora, irmão Brana classificou os espíritos, ou mostrou quais os espíritos eram que Maria Madalena tinha. Talvez para nós pregarmos, nós falamos assim: olha, Maria Madalena, ela tinha um espírito de prostituição. E parece que acabou. O irmão Brana diz: ela tinha 7 espíritos. O primeiro era o orgulho. Espírito de orgulho. Agora você vai ver que não só Maria Madalena, uma mulher que atraía os homens, que chamava a atenção dos homens, não só ela tinha orgulho. Quantas pessoas têm o orgulho, que é um espírito, é uma natureza diabólica que entra na pessoa. Orgulho, eu vou falar sobre todos eles, depois, se possível, vou ajudar você com o sentido da palavra, que muitas vezes ajuda bastante nós que somos leigos no assunto, não é? Orgulho, jactância, gente importante, vê? Imundícia, depravação, vulgaridade, emulação, contenda. 7 espíritos em Maria Madalena. Orgulho quer dizer sentimento de dignidade pessoal, amor próprio demasiado. Todo mundo é inferior àquela pessoa. Ele tem em si aquele orgulho. Tem pessoas que não gostam nem de ver as outras prosperar, porque elas queriam prosperar e não prosperam. Dentro delas, este sentimento de dignidade, de grandeza pessoal, é terrível dentro do crente. Jactância, vaidade. Tem palavras mais complicadas que a jactância ainda. Ostentação. Aí entra outra vez no orgulho, arrogância. São espíritos que têm coleguismo. São espíritos que o sentimento de um é como o sentido da palavra, que passa de uma palavra para outra, passa de um espírito para o outro. Jactância, imundícia. Como eu não sei explicar, como aqueles que são estudados, eu não consegui estudar, não sei porquê, não é, rapaz? Eu poderia te dar assim uma maneira mais fácil para você entender. Mas eu acho que eu falo mais o seu vocabulário do que o letrado. Porque nós dois somos iguais, então fica mais fácil. O que é imundícia? Este aqui é um lado. Falta de asseio. Não é isso o que ela tinha. Não era isso. Mas ela tinha uma sujeira espiritual, um lixo, que é exatamente a imundícia. É o que estava na vida de Maria Madalena, a mulher, uma das mulheres mais bonitas do dia, atraente, sensual. Olha, a maioria das mulheres que está nesta condição, hoje a beleza delas, elas vendem o corpo, elas pagam seguro. É segurado melhor, parte do seu corpo é segurado. As partes mais atraentes, sensuais, tem firmas que pagam seguro daquilo ali, para aquelas pessoas. É uma imundícia, daquela sujeira. Era o que tinha Maria Madalena, um espírito desse. Ela não tinha falta de asseio,
Porque uma prostituta não tem essa falta de asseio, não pode ter essa falta de asseio. Mas de um lado, ela era um lixo. Olhando pelo prisma de Deus, quando Deus olhou, viu 7 espíritos. Vou limpar esse corpo. Deus tirou 7 espíritos de Maria Madalena e colocou um espírito ali. Nós temos que pedir: Senhor, tira 7 ou mais espíritos que tiverem em mim, que seja imundo, orgulhoso, jactancioso, depravado. Tira e me dê o Espírito Santo. Faz uma limpeza no vaso, faz uma limpeza em mim, como o Senhor fez em Maria Madalena. Depravação, ato ou efeito de depravar-se, danificar. Ela tinha isso, depravação. Ela danificava os lares dos outros. Ela danificava, porque ela era superior àquele espírito que estava nela, de orgulho, de jactância, de imundícia. Fazia ela ser depravada a tal ponto de superar a esposa de outro homem. E ela tinha prazer naquilo, de superar a esposa de outro homem. E quando uma mulher tenta superar a esposa de um outro homem, ela tem esses demônios. São esses espíritos que tomam conta das pessoas. E assim você passa para o homem também. Eles têm 7 demônios também, os homens também têm. Eles tentam superar o marido da outra. São demônios que estão ali. Tudo neles é melhor, tudo nelas é melhor, é mais atraente, é mais sensual, porque são demônios caídos que está tendo lugar, guarida em corpos, onde esses corpos deveriam não carregar esses espíritos que danificam as vidas, os lares, o caráter, mas carregar o Espírito de Deus nesse corpo, mas não consegue. Então este era um outro espírito que estava ali, depravação, vulgaridade. Aquilo aponta para qualidade ou caráter de vulgar, daquela mulher vulgar. Ela tinha a ação vulgar. Vulgar quer dizer ordinário, uma ação ordinária, uma ação de má qualidade. E com aquela ação de má qualidade, ela ganhava homens de outras. Elas não preocupam em derrubar lares. Elas querem fazer-se a si próprias felizes. Eles querem fazer a si próprios felizes, enquanto faz a desgraça dos outros. Desgraça com a vida do outro, com a vida da outra, para poder dizer: fui feliz com aquela pessoa. Esse era um espírito vulgar que estava na vida de Maria Madalena. E aquele era um espírito ordinário, de má qualidade, de má reputação, de má caráter. Emulação, o sentimento que excita a igualar ou superar outro. E sempre uma pessoa bonita, ela tem esse espírito sempre atraindo-a. Tem hora que até o feio carrega um espírito desse. Quanto mais o bonito, a bonita. Emulação, sentimento que incita a igualar ou superar outrem. Se vocês notarem, irmãos, cada espírito desse tem uma qualidade um do outro. Cada espírito desse, o orgulho está na jactância. Depois você vai ver a jactância vai descendo na imundície, a depravação para danificar. Quem pode danificar se não for um lixo, uma imundície? A vulgaridade, qualidade ou caráter, ação vulgar, ordinário, de má qualidade. Emulação, sentimento que incita a igualar
ou superar outrem. Aí quer superar o marido da outra, superar a esposa do outro. E é um espírito, emulação, que está trabalhando ali. E se você aprender direitinho isso daqui, você não quereria esses espíritos, porque foram os que se colocaram ao lado de Lucifer. Não foram os que colocaram ao lado de Miguel no céu, não. Ao lado de Miguel você vai encontrar aqueles frutos do espírito. Você vai encontrar que cada um de nós devemos ter: amor, paz, gozo, benignidade, bondade. Deve estar na nossa vida. Contenda. Tinha um espírito em Maria Madalena de contenda, controvérsia, peleja. Ela contendia para ficar com alguém. Ela pelejava para destruir lares. E quando a pessoa é bonita, ela sempre carrega esses 7 espíritos aqui. Ela sempre carrega esses 7 espíritos, se ela não tiver o Espírito Santo. Daqui a pouco você não quer ser bonita mais. Mas tem feio também que carrega. Porque tem feio que olha no espelho e diz: mas eu sou bonito demais. O espelho é falso. Se você tomar aquele espelho correto, que o príncipe mandar para você, aí você vai olhar, vai ver a sua feiura, você vai até quebrar o espelho real para ficar com o errado. Mas as pessoas olham, admiram. Alguém diz assim: mas se eu não gostar de mim mesmo, se eu não admirar a mim mesmo, quem vai admirar? Tem mulher mesmo casada que acha que está jogada. Ela diz assim: se eu não achar eu bonita, quem vai achar? Meu marido não fala nada que eu sou bonita. E é um perigo. É um perigo. Um galã passar por ali e dar uma brincadinha com ela. Brincar com ela um pouquinho. Ô, gracinha. Aquilo ali move tudo, move tudo. Move todo o ser da pessoa. Esse rapaz caído, esse homem que olha no espelho e reprova a si próprio, diz: mas eu sou feio demais. Se ele passar perto de alguma que diz: ô pão, ele crê nela. Ele tem condição de crer nela, porque ele já estava necessitado que alguém lhe dissesse algo. E ele passa a crer naquilo. E outros vão rir dele. E ele vai achar que está abafando. Vai achar que está abafando. Faz igual aquele outro. Eu não sei contar a história dele direitinho, mas que eu sou fraco para a história. Mas deixa ele correr atrás de você. Deixa esse mal, esse espírito correr atrás de você. Você tem que afugentá-lo. Você tem que mostrar para ele que você está do lado do Espírito Santo. E que você não quer mais nenhum espírito. Aí ajunta o espírito do orgulho, da jactância, da imundícia, da depravação, da vulgaridade, da emulação, da contenda. E diz: olha, mas aqui você vai rejeitar eu? Nós estamos aqui para poder fazer de você uma grande pessoa. Você vai ser afamada. Você vai ser um homem renomado. Venha cá. Você tem que ver que espírito é aquele. Tem pessoas que abraçam o espírito mal achando que está abraçando o Espírito Santo. São tão cegos, porque eles não sabem o que é o Espírito Santo. Quando você vê isso na vida de Maria Madalena, e que Jesus libertou, tirou dela 7 espíritos, tirou dela tudo aquilo que fazia ela ser uma mulher atraente, sensual. A própria mulher precisava pedir isso para Deus. Ela precisava pedir: Senhor, tira esse espírito sensual que eu tenho. Porque tem mulher que ela já sabe que ela carrega. Tem moça, ela já sabe que carrega aquele espírito sensual.
Elas olham a vitrine. O profeta diz numa das mensagens, não me lembro se é o Deus desta era maligna, elas olham na vitrine como o diabo. Porque elas vão lá ungidas com aquele espírito para comprar toda a roupa que possivelmente fará dela uma isca para chamar a atenção de qualquer homem. É um espírito. E muitas vezes a pessoa tem esse espírito e ela não percebe, ela não sabe. Mas vocês escutam. Eu fico preocupado. Tem hora que, será que a gente prega, o profeta pregava, irmãs cortavam cabelo, usava curta, ele chegava em casa e dizia para a irmã Meda, olha, eu estou pregando, mas tinha mais irmãs lá do cabelo cortado. Aí Meda dizia, Bill, por que você não para de pregar então? Ele disse, não, eu não posso parar. Tem que ter uma voz clamando contra isso, e essa será a minha. Na igreja do profeta, em qualquer igreja, Paulo em Corinto, você vai encontrar isto. Mas será por que a mulher em si mesmo, ela não percebe o espírito que está lhe seguindo, a era que ela vive? Por que ela pôs aquela roupa? Por que ela parou para conversar com certo homem? Por que ela deu atenção a certa conversa? Por que ouviu aquilo? O profeta diz na mensagem, não sabeis, para o homem. Ele diz, se você sabe que aquela mulher é atraente, e se você a segue, e ela para, e você para conversar com ela, ele diz, você já caiu. Não precisa nem de praticar o ato, você já caiu. Por isso não é fácil crer num profeta, que um profeta vai te mostrar, não é farisaísmo não, isso é realidade, que um profeta trabalha exatamente olhando que espírito te unge, que espírito me unge. E é um espírito que unge, que faz a mulher tirar roupa, é um espírito que unge o homem, que faz ele olhar, é um espírito, tem que ter. E nós estamos neste mundo rodeados de espíritos sujos que, se possível, derrubaria cada um de nós, tiraria nossa moral espiritual, porque não é apenas coisa que viemos de nossos pais, e também não é apenas um caráter forjado que nós temos aqui, mas é um caráter que ele está sendo formado numa fornalha de aflição pela palavra, pela verdade. Nós queremos isto porque existe uma vida dentro de nós que clama, eu quero pureza. Se não houvesse, nós não faríamos isso. Agora, a mulher por si própria deveria perceber, meu Deus do céu, eu tenho que falar coisa clara e eu fico doente com isso. Eu tenho que falar coisa clara. A mulher não percebe que roupa que ela põe, ela não percebe que tipo é o corpo dela, ela não percebe quais as partes sensuais que ela tem no corpo, ela usa uma roupa exatamente apertando estas partes sensuais. Ela não percebe que é um demônio que saiu de Maria Madalena e está dentro da igreja, que está na crente. Ela não percebe e ela toma ceia. Ela é batizada, ela toma ceia e não corrige, não conserta a sua vida, não afasta de si esse espírito, não consegue usar um tipo de roupa que não seja atraente, sensual, tem que usar aquela roupa, porque até na vestimenta tem espíritos. Creio que foi São João que diz, abominar até a roupa que eles vestem. Tem que abominar até a roupa que certas pessoas põem. Você pega, leva aquela roupa para casa, e naquela roupa tem espírito também. E se compra roupa de todo jeito. Vai numa costureira, vai num alfaiate, tem espíritos ali. Existem espíritos. Você vai numa loja, tem espíritos nas lojas. E você que não percebe, se você for espiritual, você vai perceber. Tem espíritos no supermercado, tem espíritos nas propagandas, tem espírito na televisão, tem espírito nos rádios, tem espírito nos programas evangélicos, tem espírito nas músicas, tem espírito nos hinos. Estão todos rodeados de espírito. E Lúcifer encapa, ele põe uma capa. É bancas de jornais, é dentro de casa. Vai no supermercado, você vai ver alguma coisa exposta. Compra um pacotinho de bala, ela está ali. O que tem a ver ela com aquele corpo rebolando com
uma bala, com chiclete, com chocolate. O que tem a ver? É espírito. É espírito que está ali. E aonde coloca elas, vendem. Os próprios cadernos desta mocidade cristã é assim. Aonde coloca sertanejos, vendem. Os próprios crentes querem comprar a dupla tal. Vocês não sabem os espíritos que estão naquilo. É por isso que vocês não saem daquilo. Os homens, por sua vez, querem comprar aquele caderno que tem ela. E ela tem que comprar o caderno que tem ele. Vai lá e cata um de R$1,99 que não tem nada. Nem os meninos estão querendo. Tem filho de pobre e pobre está morrendo, morre de fome. Mas dá um caderno imundo para a criança com a capa imunda. Não tem o que comer, mas compra um caderno caro. Eu não estou nervoso. E se tivesse, então? Bom, nós temos que encarar o que está acontecendo hoje. Fomos feitos à imagem de Deus. Mas eu queria tomar mais um pouquinho aqui, porque eu tenho alguma coisa que eu gostei. Gostei de tudo isso. Quis mensagem, meus irmãos, quis mensagem. O que o mundo está perdendo? E o que muitos de nós, os crentes, estamos perdendo? Isso é muito bom. Isso é alimento mesmo para verdadeiros crentes, para fugir dos espíritos. Você vai em todo lugar. Você não precisa ir lá como uma pessoa morta. Ai, meu Deus, tem misericórdia, me guarde, porque senão eu não aguento, eu não vou pecar. Não, chega lá como alguém de Deus. Enfrenta essas coisas como alguém de Deus. A maioria enfrenta essas coisas, depois volta para casa. Jesus, eu não sei o que eu faço, não estou aguentando. Que é isso, espírito mole? Pega o Espírito Santo. Pega o Espírito Santo para você ver o que você vai fazer. Encare a situação que você vive. Encare esses momentos de tentação, porque você tem que guardar isso. Jesus teve a mesma tentação que você tem. O nosso Deus não é mulher, nosso Deus foi homem na terra. Quando ele veio aqui na terra, ele mostrou tudo isso. Irmão Branco diz, ele foi tentado por cigarro, ele foi tentado por bebida, ele foi tentado por mulheres, mas nada derrubou ele. Maria Madalena pintou bonitinha perante ele, ele disse, sai dela esses 7 demônios. É isso que a igreja precisa, que o crente precisa reconhecer o poder que Deus tem dado para a igreja. Nós não temos um espírito fraco, não. É um espírito só, mas ele é poderoso. É um espírito só. Aleluia. Tira, sacode a poeira. E Senhor, tira de mim todos esses demônios. Tira. Orgulho é um demônio. Jactância é um demônio. Imundícia é demônio. Dos dois lados, imundícia é demônio. Sujeira e sujeira espiritual são demônios. Depravação é demônio. Não quer nem saber o que acontece com o lar dos outros. Saciando o seu espírito é o que manda. São demônios. Agora tira esses demônios e põe Deus. Põe Deus. Por isso o povo não escuta a verdade. Pregadores hoje estão no púlpito para levantar oferta. Eles deveriam dar, mas se pregar. Já pensou bem eu pregando uma classe de mensagem dessa entre os pentecostais? O que as irmãzinhas fariam comigo a hora que saísse? Eu quero conversar com o pastor. Esse pastor é amável. Esse pastor eu quero dar até um abraço nele. Que pregou uma coisa. Não me chame mais esse homem para pregar aqui nessa igreja. Eu não quero escutar umas coisas. Eu quero escutar Deus é amor. Deus é bom. Ele é bom, mas ele é justiça. E o pregador que não mostra para você o espinho, ele é um pregador falso. Pregadores de rosa, porque eles têm que levantar dinheiro. Mas o meu Deus é rico. Ele sustenta nossos programas. Ele sustenta nossa igreja. Ele sustenta nossos lares. Ele sustenta a nossa vida. Eu tenho 15 minutos, parece aqui. Meu Deus do céu. Perguntas e respostas sobre Gênesis. Então ele colocou o homem no pó da terra, o qual foi o primeiro homem, Adão. Aquele homem foi feito à imagem
este homem que você vê aqui é feito à imagem de um animal. Esse homem humano, irmãos, mas tem coisa pesada. Estes corpos humanos são feitos à imagem dos animais. Aí ele diz, nós temos a mão igual de um macaco, os pés como do urso. Tome um pequeno ursinho, tire toda a pele dele, coloque-o ao lado de uma garotinha e olhe a diferença. Irmão, você terá que olhar bem de perto. Todo o diagrama, a feitura é quase a mesma. A maneira que é feito, a forma dele e tudo é exatamente igual. É feito à imagem da vida animal. Porque ele foi feito em ordem animal e era seu dever guiar o animal. Deus fez o homem na ordem animal porque o homem era para guiar o animal. Ele foi feito numa ordem mais alta, mas ele era animal e ele foi feito na ordem mais alta. O que me tocou foi isso. Deus pega, faz o homem na ordem animal, na mais alta ordem. Porque quando Deus chegou no homem, ele parou. Ele não parou no macaco, ele não parou no chimpanzé, ele não parou na serpente, que era astuta. Mas quando ele chegou no homem, ele parou. Este homem é para ser um líder. Este homem é para ser um supremo líder. Este homem é para ser um guia. Este homem, ele é feito na imagem animal para poder guiar os animais. Ele terá capacidade para isso. Ele foi feito para isso. Agora, quando isso desce no coração, irmãos, e se você tira o Espírito Santo de um homem, ele é mais baixo do que animal. Ele é o pior do que o animal, diz o profeta. Parágrafo 29, perguntas e respostas sobre Gênesis. Tira o Espírito Santo de um homem, ele é pior que um animal. As pessoas não gostam dessas verdades. Não gosta, mas você quer ver? Isso aqui faz tão bem, meus irmãos, faz tão bem. É uma coisa dura para se dizer, mas você toma um homem que sua mente não tenha sido regenerada, sem o Espírito Santo, e para dirigir seus pensamentos, coisas assim, ele tiraria um bebê dos braços de uma mãe, de sua mãe, e a violaria só pelo prazer bestial. Exatamente. E uma mulher que não é bem, tome uma mãe. Agora está falando do animal mesmo. Tome uma mãe, porca ou cadela. Nós damos todos os tipos de nomes porém, seus atos estão unicamente encaminhados para ter seus cachorrinhos ou porquinhos. Mas uma mulher de má fama, ela é depravada o tempo todo. Então lembre-se que você, sem Cristo, sua moral pode chegar a ser mais baixa que a de uma cadela. Meu Deus, agora essas coisas estão saindo no rádio. Mas é a verdade. Sem Cristo, a moral de uma mulher se torna mais baixa do que uma cadela. Você chama ela de cadela porque diz, lá, aquela cadela lá saindo com esses cachorrinhos tudo atrás dela. Mas ela não tem alma. Ela não tem alma. A mulher tem alma e trai o seu marido e sai com outro homem. Ela é pior. A cadela não tem que vestir roupas para cobrir-se, nenhum outro animal. Você vestir roupa para cobrir, foi o homem que caiu, não a vida animal, foi o homem que caiu. Isso daqui foi que tocou no meu coração. Como é que pode uma coisa dessa? Foi o homem que caiu, não foi a vida animal. Porém a vida animal, estando abaixo do homem, sofreu impacto. A vida do homem estava mais em cima. O maior da criação de Deus caiu. O que você espera dos pequenos? Eu pensei, quando um pai, uma mãe cai, o que você espera dos filhos? Fica tudo desnorteado. Quando esse pai não tem juízo, essa mãe não tem juízo, o que acontece com esses filhos que esperam no sustento, no amor, na compreensão do pai e da mãe? O que pode acontecer? Porque os pequenos são inocentes, eles não sabem nada. Mas aí está o papai, a mamãe, querendo acabar com tudo. Vamos acabar com o lar, vamos acabar com nossas vidas, porque nós não suportamos mais. E os filhos inocentes, tem pão, pai, tem leite, pai, balinha, chocolate. Os filhos são inocentes. Quando os pais se destroçam todos, acaba com o lar.
E os filhos pagam depois, mais para frente. Sofrem. Agora o Adão, o mais alto da criação de Deus, Deus foi pegando, fez o girino, e foi fazendo os répteis, e foi chegando nos animais, e fez a pombinha, e foi chegando no macaco, e no leão, coisa bonita, e foi fazendo a girafa daquele tamanho, e o elefante daquele tamanho, e daqui a pouco Deus parou daquilo ali e diz: agora, esses dias já terminou, agora o sexto dia, aí Deus fez o homem. Fez o homem à sua imagem, conforme a sua semelhança, não foi do pó. Não, isso daí é Gênesis 1, 26, 27, quando Deus fez o homem à sua imagem. Mas quando ele fez o homem do pó, ele fez o homem da vida animal. E foi esse que caiu, e o mais alto da vida animal. O ladrão, se ele consegue, como diz o Senhor Jesus, o inimigo chega, derruba o pai de família. Então o que vai ser com os demais, com os empregados? Ele já dominou o pai de família, ele dominou o marido, ele já dominou a mulher. O que ele pode fazer então com os filhos? Porque ele já dominou o cabeça do lar, já dominou o cabeça, dominou a esposa. Quando o diabo faz isso, aí ele acaba com a família, ele põe corrupção por todo lado, depravação, seus espíritos errados dentro daquele lar. Porque já amarrou o pai de família, o Senhor Jesus falou isso. Ele amarra o pai de família e depois faz tudo o que eles querem. Com os demais, quando Satanás vem, amarra o pastor, a igreja acaba. Ela pode crescer o quanto ela for, mas para Deus ela é uma defunta. Ela já morreu faz tempo, porque o pastor está amarrado. O inimigo amarrou primeiro o pastor, mostrou para ele que uma posição melhor para ele era apenas levantar oferta e falar que Jesus é salvador e curador. Já está bom demais, diz Satanás. E daí já está bom. Para que você mexer com roupa? Para que você mexer com cabelo? Para que você ficar falando sobre a moral desse povo? Aí eles obedeceram a Satanás e fizeram uma igreja do jeito que o diabo gosta. Mas estão amarrados. A igreja está perdida. É para isso que Deus manda um profeta. Quando tudo está amarrado, tudo está perdido, chega um profeta botando fogo nos amarrios, chamando os eleitos de Deus. E Deus pega um aqui e outro ali e abala o povo, abala um lar, uma pessoa de casa que aceita essa mensagem, chacoalha o lar inteiro. Se ele passar a ser um pentecostal, não faz nem efeito em casa hoje. Se ele é um batista, não faz nem efeito em casa. Se ele é um presbiteriano, não faz nem efeito em casa. Mas se você diz: eu creio no William Branham, isso causa uma revolta. Isso causa uma revolta em casa. Eles nunca gostaram de profeta. Nunca gostaram. Jezabel nunca gostou de profeta. Herodias nunca gostou de profeta. Jezabel mandou matar os profetas. Herodias pediu a cabeça de João Batista. E a prostituta do século XX, a única coisa que lhe resta é a mensagem de Deus hoje. Mas ela está aliando-se com suas filhas, com aquele amor tremendo, amor de mamãe e filhinha. Aquele amor de mamãe pervertida e filhas também. Amor de mãe com orgulho, com jactância, imundícia, depravação, vulgaridade, emulação e contenda. E suas filhas com o mesmo espírito. Como dão certo? Estão todos de mãos dadas e dizendo: somos um, irmãos. Estamos unidos pela graça do Senhor. Estamos unidos. Deus tem nos abençoado. Vocês não podem ver agora, que agora o seu sacerdote pode falar no nosso púlpito. Você não pode ver agora que através desta união das igrejas, eles dizem isto. Olha quem pode falar conosco. Agora nós podemos ter companheirismo um com o outro. Estamos no mesmo espírito. Por certo, é tudo o mesmo orgulho dos 7 demônios que saiu da Maria Madalena e está dentro da igreja. É isto que acontece. Não percebe? Deixa Jesus chegar para você ver. E Jesus vem num profeta e diz: sai, demônio de orgulho.
Sabe o que nós temos? Agora é só o Espírito Santo. Demônio de orgulho, demônio de jactância, demônio de imundícia, demônio de depravação, demônio de vulgaridade, demônio de emulação, demônio de contenda, já saiu, porque veio Elias para isso. Deus sempre vem num profeta para expulsar demônios. E é demônio, sabe de onde? É na era de Laodiceia. E Laodiceia não escuta essa mensagem. Mas você ouviu essa mensagem. Você tem que estar disposto a enfrentar os demônios que saiu de você. Esses demônios vão retornar, mas você está revestido de um poder maior para enfrentar todos esses demônios que Jesus Cristo expulsou da sua vida através da mensagem do sétimo anjo. Agora sai 7 demônios e entra a mensagem do sétimo anjo. O orgulho vai embora, essa coiseira podre vai embora, e você vai ter amor um pelo outro, amor pela palavra. Meu irmão denominacional, sabe o que é que nos separa? Sabe o que nos separa? É os problemas que separava Jesus do samaritano. Era aquele negócio, era aquelas doutrinas que eles tinham entre eles, era a concepção de um judeu não poder conversar com um samaritano, não dava certo. Aí Jesus veio e rompeu aquela barreira. Mas eles tiveram que admitir Jesus. Os demais continuaram com suas barreiras. Concílio Mundial, eles estão também querendo romper a barreira, mas é falso amor o que eles têm. Deus está dando graça para nós nesta hora final. O que Ele tem feito por nós é maravilhoso, amém? Terminando aqui agora, porém a vida animal, estando abaixo do homem, a vida humana foi sujeita a isto, porque o homem era seu guia, seu supremo líder. A natureza ver seu líder caído, os demais animais ver seu líder caído, os filhos ver o pai caído, seja caído na bebida ou caído nos credos e dogmas. As filhas, os filhos ver a mãe caída moral, ou caída lá nos credos e dogmas, sujando seu caráter. As filhas sofrem, porque elas são menores que a mãe. Elas sofrem, os filhos sofrem. Eles esperam pais que os guiem. O leão esperava um homem que guiasse ele. Todo demais bicho esperou um homem que guiasse ele. Aquele homem, antes de guiá-los direitinho, caiu. E isso causou uma tristeza, uma revolta. Os animais são revoltados. Você pode ver que os animais são revoltados, tudo está revoltado, a natureza está revoltada, a igreja está revoltada. As nações estão revoltadas, estão todas preparando mísseis, todos preparando bomba. Cada uma tem um míssil para jogar em cima da outra, cada uma tem uma bomba para jogar em cima da outra. Estão todas revoltadas, mas Deus tem o Espírito Santo para poder jogar sobre a sua igreja, para capacitar a sua igreja, para dar poder à sua igreja, para vencer o mundo, para vencer o mal. O líder caiu, Adão caiu, os animais sofreram, mas Deus veio recuperando dali para cá, Ele veio recuperando novamente. Deus vem recuperando através dos profetas, formando nos profetas um caráter divino. Cada profeta que vinha era uma parte de Cristo na terra. Quando veio Cristo, ajuntou todas as partes de Noé até Malaquias, e João Batista formou o líder que não caiu. Ele enfrentou as tentações também de Mateus 4. Satanás ofertou tudo, ofertou o mundo para ele. Ele diz: de maneira alguma, pula daqui de cima, porque os seus anjos darão ordem a teu respeito. Começou a citar a Bíblia para a Bíblia, citou a Bíblia para a Bíblia. Ele citava a palavra para a palavra, mas a palavra sabia manter sua posição. Está escrito, Satanás dizia: está escrito, está escrito. Mas ele também dizia: está escrito. É com está escrito que vence. E é assim que o nosso guia venceu.
A igreja hoje não precisa choramingar. Deixa os animais sofrer a pressão, deixa eles sofrerem. A natureza está sofrendo a pressão. São Paulo diz que a natureza geme, tudo está gemendo, mas nós estamos vendo mais de perto Deus restaurando o seu povo, para que ele possa ter uma natureza restaurada. Toda a natureza será restaurada, mas primeiro Deus vai restaurar o seu povo, a sua criação maior. Deus não vai restaurar pastos agora para boi nem para vaca. Deus não vai restaurar comida para leão agora, nada disso. Deus está restaurando o homem, que é o governador dos bichos. Deus está restaurando o homem, que é o guia dos animais, que é superior a todos. Deus está restaurando o homem, restaurou na pessoa do Filho Jesus Cristo, e agora está restaurando através da última mensagem. Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Obrigado, Senhor, por este momento sublime em sua presença. Perdoe nossas fraquezas, a nossa estupidez. Nós não sabemos falar como convém. A gente não aprendeu a pregar. A gente fala aquilo que sente o Espírito transmitir. Mas, Senhor, se alguém ficou sentido, o Senhor pode entrar lá e pôr o seu sentimento neles. O seu sentimento é o sentimento de amor, de compaixão. Fala em cada coração. Em nome do Senhor Jesus Cristo é a minha oração. Aleluia. Amém. Fiquemos de pé um pouco, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Escute com atenção agora. Que hino em adoração a Deus. Oh, quisera bem poder falar de Cristo, de um amigo verdadeiro, justo e bom, e dizer do que ele fez por minha vida, e que todo mundo ouvisse no alto som. Ninguém tem amor igual a Cristo, oh, nem mesmo afeto maternal. Nada pode ao seu amor ser comparado. Ninguém tem amor igual. Minha vida estava cheia de perigo. Levanta sua mão. Quando Cristo me encontrou para me salvar. Ele te encontrou. Os seus braços me cercaram com desvelo. Ele tem os braços ao seu redor. Consertou-me os passos, fez-me caminhar. Ele guia seus passos. Não temas, eu sou contigo, diz o Senhor. Ninguém tem amor igual a Cristo. Ninguém tem amor igual a Cristo. Oh, nem mesmo afeto maternal. É o Messias Todo-Poderoso. Nada pode ao seu amor ser comparado. Aleluia. Ninguém tem amor igual. Aleluia. Aleluia. Coloque a sua vida diante de Deus. Fale com Ele agora. Peça perdão. Conserta a sua vida com Ele. Ele está com você a cada instante, te segurando. No seu poder. No seu amor, no seu poder. Isso é maravilhoso. É que um dia aleluia, nesta terra santa, aleluia, glória a Deus. Seu semblante muito querido é o que vamos ver. Seu semblante, o Todo-Poderoso. Ninguém aleluia, tem amor igual aleluia. A Cristo. Confesse a Ele suas faltas. Confesse a Ele seus pecados. Peça-lhe perdão. Aleluia. Pede perdão. Nada pode ao seu amor ser comparado. Aleluia. Aleluia, Senhor. Ninguém tem amor
aproveita porque ninguém tem amor igual. É só este amor de Deus para você. O amor divino que apaga seus pecados, que limpa a sua vida. Aleluia, acerta com Ele, fale com Ele, acerta com Ele. Ele está pronto a te responder. Não importa o que você tenha feito, venha a Ele. Venha a Ele, confessa suas faltas. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Aleluia. A Jesus, Aleluia. Louvado é o nome do Senhor. Graças a Deus. Aleluia, Senhor. sem temor, Glória a Deus. encontrar o Redentor. Se eu sei, oh eu sei, Cristo salva o perdido pecador. Você sabe, então sinta como um pecador. Ele salva. Ele salva. Ele já te salvou. Você já estava nele antes da fundação do mundo. Ele veio aqui para erguer esta imagem, te levantar e mostrar que Ele é Deus em você. Aleluia. Louvado é o nome do Senhor por toda a eternidade. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Bendito é o nome do Todo-Poderoso. Vamos ouvir mais este hino. Eu gosto muito deste hino. Toma minhas mãos. Vem, Senhor, Senhor, Aleluia. minha fé sustentar. Fraco estou, débil sou, sem vigor. Quero as trevas deixar, quero a luz alcançar. Pela mão vem guiar-me, Senhor. Vem, Senhor, me guiar, minha fé sustentar. Fraco estou, Pode cantar, pode cantar. débil sou, sem vigor. Quero as trevas deixar, quero a luz alcançar. Pela mão vem guiar-me, Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Deixa Ele te guiar todo momento da sua vida. Se o meu jornalear exigir batalhar, laços Satanás me armar, socorrer-me, ó vem, meu Senhor Salvador. Pela mão vem guiar-me ao lar. Quero as trevas